E aí, beleza? Quando era garoto, Vítico sofreu um acidente com sua família. O carro deles caiu de uma ponte e seu pai morreu. Anos depois, um pouco mais velho, ele ainda tem pesadelos sobre isso e desenvolveu um medo paralisante de altura. Certa manhã, ele não quer ir para a escola porque eles farão uma excursão às montanhas para assistir ao eclipse solar. E ele tem medo que a sua fobia ataque. Sua mãe o faz mudar de ideia, prometendo que seu pai sempre estará lá protegendo-o. Enquanto isso, 1000 anos no passado, um xamã está usando sua magia para iniciar um feitiço que o ajudará a encontrar a Pedra do Poder. O fogo à sua frente forma a forma de uma cabeça de dragão, que combina com a imagem na jaqueta de Vítico. Ele está agora se divertindo na excursão com seu melhor amigo Vovtik e um avião de brinquedo que ele mesmo construiu. Vítico também trouxe um monte de fogos de artifício para acender no final do dia, e Vovtik trouxe seu próprio megafone para brincar. Depois de caminhar pela floresta por um tempo, o grupo precisa cruzar uma ponte para chegar ao topo da montanha. Mas Vítico congela no meio dela por causa de sua fobia, e Vovtik tem que arrastá-lo de volta ao começo. A classe inteira começa a rir dele pelo que eles consideram um medo bobo e pelo fato de suas calças estarem molhadas, achando que ele fez xixi nas calças quando na verdade era a garrafa de água no seu bolso. Humilhado, Vítico corre de volta para a floresta e se esconde atrás de um penhasco. Vovtik vai atrás dele para lembrá-lo de que eles não precisam de ninguém, mas o bate-papo deles é interrompido quando o eclipse finalmente começa e um terremoto atinge a área de repente. Vovtik cai da beirada e se segura nas pedras bem a tempo, mas ele não será capaz de ficar assim por muito tempo. Vítico quer ajudá-lo, mas sua fobia o mantém congelado, e antes que ele possa pensar em algo para fazer, um portal mágico se abre atrás dele e o absorve junto com o megafone. Quando Vítico abre os olhos novamente, ele se vê no mesmo penhasco, mas no passado 1000 anos atrás. Por perto, há um homem de armadura chamado Oleshko, colhendo flores para a garota que ele gosta quando ele é repentinamente atacado por um grupo de inimigos. Derrotar esses soldados é fácil para ele e suas habilidades com a espada. Mas as coisas ficam complicadas quando ele é atacado pelo líder deles, Andako, que rapidamente o domina e traz mais soldados para capturá-lo. Nesse momento, Vítico tropeça enquanto tenta ver melhor e acidentalmente ativa o megafone, distraindo os soldados e dando a Oleshko a chance de escapar. Felizmente, ele tem um cavalo e consegue pegar Vítico para levá-lo com ele. Quando eles chegam ao rio, Oleshko convoca o espírito que vive lá para formar um caminho para ele passar, e esse caminho desaparece assim que eles cruzam, fazendo com que Andako e os soldados desistam por enquanto e partam. Oleshko leva Vítico para sua vila, que é protegida por uma fortaleza da qual ele não deveria sair. Então é repreendido pelos líderes da cidade por desobedecer às ordens. As roupas e a maneira de falar de Vítico são vistas como estranhas pelos moradores da vila. E, pensando que ele pode ser um espião, os líderes o trancam até decidirem o que fazer. Enquanto isso, Andako vai ver o xamã para discutir o fracasso de sua missão, mas ele reage feliz de forma surpreendente quando ouve sobre o garoto com roupas estranhas. Como o dragão em sua jaqueta combina com o das visões do xamã, isso significa que Vítico é a pessoa que os guiará à Pedra do Poder. Algum tempo depois, ele é visitado por Olenka, uma jovem que traz leite e se certifica de que ele está bem. Ela também confirma que ele está no ano de 1120. Antes que ele possa perguntar mais, Oleshko vem buscá-lo e levá-lo ao rio para um teste. O espírito da água decidirá se ele é um espião ou se é de confiança. Vítico é jogado no rio com as mãos amarradas e por um momento acha que vai morrer, mas o espírito do rio o considera digno e o joga para fora sem machucá-lo. Ele ainda pode ser visto como um esquisitão pelos aldeões, mas pelo menos agora é aceito como um deles e consegue conhecer os líderes direito. Ao sábio ancião Ovsi e os lutadores Ilha e Dobrinha. Juntando seus nomes com Oleshko, Vítico percebe que esses são 3 poderosos guerreiros bogatirs das lendas. Eles não acreditam quando ele diz que é do futuro até ele usar o megafone como prova, e quando ele pede uma maneira de retornar ao seu próprio tempo, Ovsi promete dar uma olhada nisso. Nesse meio tempo, Vítico ficará com
Rosanka e sua mãe, e Oleshko o leva até lá como desculpa para falar com ela, já que é a garota para quem ele tem colhido flores. Mais tarde à noite, Ovsi chega com algumas novidades após falar com o espírito do rio. Existem duas maneiras de Vítico retornar ao futuro. Ele pode esperar por outro eclipse que reabrirá o portal ou procurar um mago que o ensinará a abri-lo à força. Oleshko sabe onde encontrar um mago, mas não tem certeza se Vítico deveria ir porque os magos submetem as pessoas a provações muito difíceis antes de ajudá-las. Então Vítico oferece um acordo. Se Oleshko o treinar, ele o presenteará com seu megafone. Ele passa alguns dias na vila, aprendendo a usar a espada, o arco e apenas dicas gerais de como se defender. Ele também conhece a torre de vigia da fortaleza, que é tão alta que pode ajudá-los a ficar de olho em todo o reino. E Tuharin, um prisioneiro que rouba um broche de Vítico porque ele é obcecado por presentes. Em troca de seus ensinamentos, Oleshko brinca com todos os tipos de objetos modernos, como mascar chiclete e tirar fotos com um telefone celular. Ele também descobre que no futuro ele é um cavaleiro de conto de fadas. Assim que o treinamento de Vítico for concluído, Oleshko pega o megafone e, em troca, dá um mapa para encontrar o mago, embora ele deva prometer não contar aos líderes que está indo embora, já que deixar a fortaleza é proibido. E é por isso que Oleshko não pode ir com ele. Mais tarde naquele dia, Oleshko visita Rosanka novamente, usando o megafone para fazê-la sair de casa sem que sua mãe os veja. Mas ela não fica impressionada com o fato de que um dia ele será famoso. Na manhã seguinte, o xamã inimigo joga um feitiço num corvo para espionar Vítico, que deixou a vila e agora está atravessando a floresta. Ele não tem certeza se está seguindo o mapa de Oleshko direito, mas felizmente encontra Olenka enquanto ela está colhendo cogumelos e a convence a ser sua guia, já que ela parece conhecer bem a área. Sem notar o corvo que o segue, os dois caminham por algumas horas até entrarem em uma passagem entre duas enormes paredes de pedra, e Vítico se encontra em uma terra desolada, que é uma ilusão lançada pelo mago. Ele pode ouvir a voz do mago falando em sua mente, pedindo um teste se ele quiser conhecimento. Ele deve confessar o seu maior medo, e mentir só traria punição. Sem hesitar, Vítico compartilha a história do acidente de carro, seu medo de altura e o fato de que esse medo atrapalhou a tentativa de salvar Vovchik. O mago aprova o garoto por ter aceitado sua própria fraqueza e compartilha a informação que ele está procurando. A pedra do poder que o levará de volta ao futuro pode ser encontrada onde os sem-asas fazem seus ninhos e será vista quando ele cavalgar o vento. Somente alguém capaz de tocar outro coração com o seu próprio pode fazê-lo, mas esse poder também pode espalhar dor e miséria ao redor. Assim que o mago termina de dizer o enigma, Vítico retorna à floresta e descobre que Olenka não notou que ele havia sumido. No entanto, ela acredita nele quando ele compartilha a sua experiência e adivinha que o ninho para os sem-asas deve se referir à Vila das Cegonhas. Eles chegam lá algumas horas depois e, para encontrar a pedra, Vítico usa uma pipa que ele faz na hora para cavalgar o vento, como o enigma dizia. A pipa cai na água e ele pula para seguir a corda até finalmente encontrar a pedra do poder. O corvo vê tudo isso e, assim que a notícia chega ao xamã, ele envia um bando de soldados para roubar a pedra. Esses guerreiros são implacáveis e não apenas sequestram Vítico e Olenka, como também matam os aldeões e incendeiam suas casas. Felizmente, graças à torre de vigia, os soldados na fortaleza ficam sabendo desse ataque e enviam seus próprios guerreiros liderados por Ilya, Dobrynia e Oleshko. Eles derrotam os soldados facilmente com a espada, mas há um arqueiro escondido na floresta que eles não conseguem ver. Mas Vítico o vê e usa seu próprio arco para pegá-lo antes que ele possa atirar uma única flecha. Assim que todos retornam à fortaleza, Vítico e Olenka são repreendidos por terem saído. Mas pelo menos Ilya promete guiá-lo no dia seguinte para que ele possa encontrar o lugar onde ele pode usar a pedra. Enquanto isso, Andaco
está furioso com o xamã, já que seu plano os fez perder uma unidade inteira de soldados e ameaça matá-lo se ele não der a pedra na próxima vez. Na manhã seguinte, Vítico é levado até a rocha que o trouxe ao passado, mas colocar a pedra do poder sobre ela não faz nada. Ele acha que tem a ver com a parte do enigma que menciona corações, mas Ovsi acha que eles precisam esperar por uma tempestade, porque o Deus que fez aquela pedra era o mestre do trovão, e isso pode ativar seu poder. Quando eles retornam à fortaleza, Vítico o segue até a sua casa e descobre que o velho é um inventor que está tentando fazer uma máquina voadora. Ele aproveita a chance para ensiná-lo sobre a aerodinâmica, usando um avião de papel como exemplo. A partir de então, os dois trabalham juntos para fazer asas funcionais. Mas Vítico também passa algum tempo com Olenka, que compartilha lendas locais com ele, incluindo uma sobre amantes desafortunados que deixam para trás um coração de pedra. Para agradecê-la por tudo, ele a presenteia com um lindo passarinho de papel, enquanto o xamã prepara um novo feitiço para seu próximo plano. Ilha e seus homens conseguem capturar um soldado e interrogá-lo até descobrirem que Andako sabe sobre a pedra, o que significa que eles precisam escondê-la para mantê-la a salvo. Ovsi acha que o melhor esconderijo é no topo da torre de vigia, e quando ele percebe que Vítico não quer subir lá com ele, ele o lembra que enfrentar seus medos é importante e que ele sempre terá o apoio da vila para contar. Andar no elevador é de enlouquecer, mas Vítico consegue chegar até o topo e começar a controlar seu medo, pelo menos um pouquinho. Ovsi esconde a pedra dentro de uma velha rocha, e isso é visto pela magia do xamã, que decide que a hora chegou. Algumas horas depois, uma tempestade finalmente chega, e Olenka tenta dizer a Vítico que não quer que ele vá embora, mas ele não entende a metáfora que ela está usando. Logo, a chuva começa a incluir granizo também, que atinge Tuharin em sua jaula e faz Vítico sentir pena dele. Então ele pega uma velha lona de vela e cobre a jaula com ela para proteger o prisioneiro. Olenka fica impressionada com a bravura dele e o recompensa com um beijo na bochecha. Naquela noite, um clarão de relâmpago atinge a parede da fortaleza e quebra alguma pedra que cai perto da jaula. Tuharin se aproveita disso e usa esses destroços para quebrar a fechadura, escapando sob a proteção da chuva. Ele viaja por todo o caminho até o acampamento, onde é revelado que ele é irmão de Andako, mas seu irmão não quer ter nada a ver com uma fera tão deformada. Os presentes que Tuharin trouxe para ele não o impressionam porque são coisas bobas como uma galinha, mas Andako muda de ideia quando o xamã nota que Tuharin também trouxe a pedra do poder. No entanto, a pedra ainda não foi ativada e o xamã falha quando tenta usá-la. Então, ele informa Andako que eles precisarão da pessoa que recuperou a pedra do rio para fazê-la funcionar. Na manhã seguinte, as pessoas na fortaleza descobrem que Tuharin e a pedra sumiram. Atacar o acampamento seria uma péssima ideia que faria com que todos fossem mortos. Então Vítico e Ovsi se concentram em terminar a máquina voadora porque é a única esperança deles de recuperar a pedra. Algum tempo depois, enquanto Ovsi e Olenka saem para colher frutas e um pouco de lama para pintar a máquina voadora, eles são emboscados por um grupo de guerreiros que sequestram Olenka. Ovsi tenta se defender, mas há muitos deles e ele acaba ferido. Ele consegue voltar para a vila, mas só consegue contar a todos sobre o que aconteceu com Olenka antes de morrer. Enquanto isso, ela é levada até Andako, que rouba seu pássaro de papel e o envia com um corvo como uma mensagem para Vítico. Por mais perigoso que possa ser, ele ainda decide ir sozinho para o acampamento, onde pedem para ativar a pedra se ele quiser que Olenka viva. Fingindo saber o que está fazendo, Vítico tira os fogos de artifício da bolsa e os acende enquanto diz frases aleatórias de sua aula de inglês para fazer parecer que está falando uma linguagem misteriosa e mítica. Então ele joga os fogos de artifício nos soldados para criar caos e confusão ao redor do acampamento, o que o permite agarrar Olenka e correr para os cavalos. Infelizmente, antes que eles possam escapar, eles são capturados novamente por Andako, que dá a Vítico uma última chance de ativar a pedra ou ele matará os dois. Ele não sabe o que fazer até recitar
recitar o enigma em sua cabeça novamente e perceber que coração a coração significa a magia do vínculo humano. Ele se aproxima de Olenka e quando eles seguram a pedra juntos, a magia dentro dela finalmente ganha vida. Depois que o xamã leva a pedra para energizar o exército deles, Andaku ordena que Tuharin mate os dois, mas ele não consegue fazer isso porque se lembra de como Vítico foi gentil com ele. Em vez disso, ele os liberta e arranja um cavalo para os dois, e tal gesto rende um doce de Vítico como agradecimento. Tuharin adora presentes e tenta impressionar o irmão com o doce, mas Andaku acaba matando-o por aquilo que ele considera uma grande traição. Na manhã seguinte, Vítico e Olenka voltam para a fortaleza e alertam todos sobre o ataque que se aproxima. Todos os soldados e os 3 guerreiros Bogatyr se preparam para defender a sua casa, mas nada os prepara para a visão que acompanha o exército. É um golem gigante que o xamã está controlando com o poder da pedra. A fortaleza dispara suas catapultas, mas nenhum dos projéteis é forte o suficiente para machucar o golem. Na verdade, ele pega uma das pedras e atira de volta, quebrando o portão. Notando o quão grande e pesado é o golem, Oleshko tem uma ideia e deixa a fortaleza para fazer o bicho persegui-lo, se esquivando de cada ataque lento até fazer o golem tropeçar e cair no rio, onde o espírito da água o captura. Oleshko cai no rio também, fazendo Rosanka ficar preocupada e correr para a margem para chorar por ele. Mas acontece que ele está muito bem e ela recompensa seu heroísmo com um beijo. Naquele momento, um novo eclipse começa, então Vítico se despede de Olenka e pega um cavalo a fim de chegar à rocha com o portal. Infelizmente, o eclipse também é visto como um sinal por Andaku, que ordena que seu exército tire vantagem da pouca luz e ataque a fortaleza. Sob a sábia liderança do trio Bogatyr, os moradores da vila defendem sua casa do exército a ponto de até as mulheres conseguirem acertar 1 ou 2 golpes. Em desvantagem, Andaku decide ir embora com seus soldados antes que todos sejam mortos, mas o xamã ainda não está pronto para desistir. Ele ainda tem controle sobre a pedra e consegue tirar o golem da água para um novo ataque. Notando o retorno do golem mesmo à distância, Vítico decide voltar para a fortaleza e compartilhar um plano para derrotá-lo. As palavras de apoio de Ovsi ainda estão fortes em sua mente e o ajudam a superar seu medo, permitindo que ele pegue o elevador até o topo da torre de vigia e suba na máquina voadora que voa tão suavemente quanto foi projetada. Ao mesmo tempo que o golem alcança a fortaleza para começar a destruí-la, Vítico pousa no penhasco onde o xamã está, empurrando-o para a morte e finalmente recuperando a pedra do poder. Andaku também chega lá com a intenção de roubar a pedra, então Vítico a joga na água para impedir que caia em mãos erradas e faz com que o golem se desintegre. Furioso, Andaku quer matá-lo por sua insolência, mas Oleshko chega bem a tempo de lutar com ele novamente. Como Andaku não tem seu exército para apoiá-lo desta vez, ele cai para a morte do mesmo jeito que o xamã caiu. No entanto, não há tempo para comemorar porque o eclipse está prestes a terminar. Então, Oleshko leva Vítico para a floresta para encontrar o portal na rocha. Antes de partir, Olenka também vem se despedir e o beija, prometendo que sempre o esperará. Assim que ele entra no portal, Vítico é transportado de volta para o presente, onde Volchik ainda está pendurado na beirada do penhasco. Agora que não tem mais medo de altura, ele é capaz de salvá-lo e tal heroísmo rende uma ovação da sua classe. Um ano depois, a mãe de Vítico o surpreende com um livro antigo que ele tem procurado desde sua excursão no eclipse. Ao seguir as informações no texto, ele consegue encontrar o coração de pedra da história e ao tocá-lo, ele pode sentir a presença de Olenka no passado tocando-o também. Terminando assim A Fortaleza, filme de aventura e fantasia de 2017. E eu espero você no próximo vídeo.